Sexta Semana da Diversidade. Na programação, questões sobre política, ética e psicologia. No Talentos da PUC de hoje, vamos mostrar o advogado que troca processos por pincéis. Além de dar aulas, fazer doutorado e advogar, ele não abre mão de ter sempre telas e tintas à sua volta. Dia Nacional do Livro, o incentivo à leitura, a partir da infância, e este é o tema de entrevista do estúdio daqui a pouco. Hoje é quarta-feira, 29 de outubro. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, boa tarde. De 28 a 30 de novembro, a PUC Minas promove a Sexta Semana de Diversidade em Psicologia. O tema desta edição é Psicologia, Ética e Política. A discussão será em torno de necessidade de se refletir as implicações éticas do discurso da psicologia e a relação com a política no sentido mais essencial. Outras informações pelo telefone 3319-4235. O dia a dia desse profissional é sempre muito agitado. Doutorando, professor, advogado, família. Mas ao chegar em casa, o lado artista se revela. O terno, a gravata, documentos dão lugar à descontração de quem se liberta das obrigações para dar asas à imaginação. Confira agora nos Talentos da PUC. Iniciei pintando de forma autodidata em 2004. Eu estava num trânsito, num engarrafamento, estressado na floresta, e quando eu vi do meu lado esquerdo, tinha uma loja que vendia material de pintura. E naquele momento eu acabei parando, consegui estacionar o carro e falei, eu vou pintar. Cheguei para a moça que vendia material de pintura, tela, etc. Falei, estou querendo pintar, nunca pintei na minha vida. Ela foi me passando os pincéis que eu precisava, o tipo de tinta, o que eu tinha que fazer mais ou menos, e comprei algumas telas. E aí comecei a pintar em casa mesmo, para hobby, para distrair mesmo. Praticamente é uma terapia que eu uso assim, para estresse, né, para poder distrair. Eu acho que a gente se descobre em várias outras coisas que a gente deixa adormecido, né? É um autoconhecimento da gente também, né? Através da arte. Todas as pinturas, elas estão praticamente na minha casa ou na casa da minha mãe ou um familiar assim, eu não dou para ninguém, praticamente fico com elas. A minha pintura não tem uma temática, ela vai, de repente me deu vontade de fazer uma deusa da justiça, vou e faço. De repente, vontade de fazer uma mulher nua, vou e faço. Ou uma paisagem que reflete o mar. Vai depender da situação, do momento que você está passando, que te inspira. O quadro que eu mais gostei de pintar, ele chama O Jogo da Vida. Ele, na verdade, ele trata de conflitos, né, existenciais, né, da vida cotidiana, em que a sociedade impõe regras muito coesas, bonitas, coloridas, que não há viabilidade prática. Agora, o quadro que mais demorou, por acaso eu não acabei ele, que é esse que está aqui. Né? Eu já comecei ele já há um tempo, e o que aconteceu? Eu tive que parar, neném, etc. E ele talvez o quadro que mais eu estou gastando mais tempo é nesse aqui. Eu acho que o ser humano ele não pode parar e ser um foco em só um objetivo, né? Eu gostaria de que viesse mais objetivos para buscar mais coisas ainda. E, independente se for na arte, se for na área do direito, né? Eu acho que sempre buscar algo novo. Meu nome é Cássio Brant, sou doutorando em Direito Privado pela PUC Minas e pintor nas horas vagas. Muito bacana. A
A Pequena Sereia, Cinderela, Branca de Neve, O Menino Maluquinho e muitos outros. Impossível não remeter à nossa memória à infância quando se ouve falar desses personagens. A literatura infantil é fundamental para que se crie na criança o hábito de leitura. E como hoje é o Dia Nacional do Livro, não podemos deixar de falar dessa ferramenta mágica. Para falar sobre o assunto, eu recebo no estúdio Vera Lopes, professora de literatura da PUC Minas. Olá, professora, boa tarde, bem-vinda ao Espaço PUC. Bom, gostaria de saber primeiro se ler para uma criança, incentivar a leitura, é realmente importante para a formação? É super importante, né? Bom, no mundo de hoje, nesse mundo letrado, a literatura é um segmento do qual a criança vive, com o qual a criança vive. Então, claro que essa formação vai atender a uma demanda social deste momento. E desde quando a leitura tem que ser incentivada? Eu acho que desde que a criança nasce, né? Isso é familiar, depois escolar, mas desde que a criança nasce, o contato com o livro. A mãe conta história, o livro está lá, hoje tem os livros emborrachados, enquanto a criança está no banho. Então, ela vai convivendo com isso, vai convivendo, ouvindo as histórias, reproduzindo histórias, ela mesma começa a contar por ela, e o contato com esse material, né? E existem livros específicos para serem melhor explorados para crianças? Os contos infantis, por exemplo? Existem os livros para crianças. Há todo um segmento mesmo econômico, mercantil para essa produção. Então, o livro ilustrado, o livro com música, muita produção nesse sentido, né? E há uma aprendizagem para poder lidar com ele. Então, está aí no mercado para esse acesso. A senhora trouxe esse livro infantil aí, gostaria de falar um pouco dele. Chama-se João Maior do que um Cavalo e Maria Menor do que um Burro. Só esse estranhamento do título, né, ele já favorece a criança, né? Ele já favorece a criança. Porque o leitor da literatura, ele não é o leitor de outras produções, de outro tipo de produção escrita. E aí ele vai procurar a marca da literatura é o estranhamento. Então, se você pega esse título e você pega essa ilustração também, ela é muito linda, porque o João é maior e a Maria é menor e ela cabe na mão dele. Ela é muito miudinha e vai haver uma história de amor. Então, esse estranhamento do título, do amor impossível, já sugere o amor impossível, né? Porque ele é maior do que um cavalo, é menor do que um burro. Então, esse estranhamento vai mostrar o obstáculo para a conquista amorosa. Bastante bonito. Então, é nesse caminho que se constrói o texto literário, sempre pelo estranhamento. Esse tipo de livros, então, que os pais deveriam ler para as crianças, né? Procurar, incentivar. É uma aprendizagem, né? Porque o pai, bom leitor, a mãe, boa leitora, o professor, bom leitor, ensina a criança ali. Então, o primeiro passo é esse adulto que lida, porque a leitura para a criança, ela não é como a nossa. Eu vou a uma livraria, eu escolho o livro que eu vou comprar. Não funciona assim. A criança, ela é sempre intermediada por um adulto. Daí a importância de que esse adulto seja um leitor proficiente, para que ele escolha e, dessa forma, ele ensine a criança a escolher. E se ele escolhe mal, se ele ensina mais, escolha, isso vai se reproduzir na criança. Então, é muito importante os pais terem esse hábito de leitura para ensinar para os filhos. Casa com pais leitores, a leitura fica uma coisa comum, né? Então, você pode ver, filho de músico é músico, tem uma tendência lá. Filho de engenheiro é engenheiro, tem uma tendência. A literatura espalhada pela casa, né? Então, você não precisa nem forçar a barra. Os pais que leem têm filhos que leem, porque o livro está lá. A criança tem uma biblioteca, ou então, na cabeceira dos pais tem livro, ela vai ter também o livro na cabeceira dela. O presente é o livro, né? Essa frequência familiar ao livro incide sobre a criança. E como que os pais podem, assim, mesmo eles não sendo leitores, eles podem fazer para incentivar? Assim, ler mais, dar algumas dicas, por exemplo? Hoje, eu acho que boa parte dos pais, até motivados pela escola e pela cultura, né? Começam a perceber a importância da leitura, né? Quando a gente querendo mensurar, conversando com os pais, querendo mensurar o nível de leitura, a gente pergunta a eles: quantas vezes foi ao shopping esse mês? Quantas vezes foi à biblioteca? Quantas roupas comprou? Quantos livros comprou? Faz parte da agenda familiar o livro? Então, os pais começam a entender isso e começam a construir. Eu estou falando para os pais que têm um poder aquisitivo, que podem fazer esse movimento, né? Mas aos pais que não têm. Então, aí é a escola mesmo que entra, porque tem a biblioteca da escola, nós temos uma biblioteca belíssima na Praça da Liberdade. Então, o pai vai agora, nesse momento, o pai vai aprendendo junto com o filho, ele vai tendo consciência dessa importância e vai aprendendo junto com o filho. É diferente dessa família que já é leitor e o filho nasce nessa família de leitor. Então, são coisas diferentes, né? São construções diferentes.
Tem como ajeitar, então. Tem como mesmo. ajeitar, claro que tem. O pai vai aprender junto com a criança. E a senhora acha que as crianças estão lendo mais hoje em dia? Acho que leem mais. Se você for a uma feira de livros, é impressionante. Você vê a quantidade de crianças e jovens que estão lá. As livrarias têm espaço para crianças, uma coisa que é bem recente assim na nossa história. Você vai à livraria, tem as crianças lá nas almofadas, mexendo nos livros, né, manipulando. Acho que as pessoas têm lido mais, os adultos também, os jovens também, as crianças também. Até porque há essa promoção de mercado, né? As editoras investem nisso, muitos livros com ilustrações belíssimas que fazem casamento com a linguagem verbal presente no livro. Acho que leem mais nesse momento. A senhora acha que a televisão, vamos dizer assim, que é a maior vilã dos livros? Às vezes a criança só quer assistir televisão, não quer ler um livro. A senhora tem esse pensamento ou acha que não é verdade? Acho que não tem a ver. A criança que lê, ela lê. Ela pode ter televisão, ela pode ter o videogame, ela pode ter o que for. Ela lê. Então, a formação é que faz com que a criança leia. A frequência sendo estabelecida desde criança, desde que ela nasce, essa promoção da leitura. Então, não há televisão que derrube isso, né? A televisão ela tem o lugar dela, o videogame tem o lugar dele, o livro tem o seu lugar também. Nessa era digital que a gente está vivendo, os tablets, a senhora acha que o livro está perdendo espaço ou ainda tem espaço para o livro físico? Porque algumas editoras também estão transformando seus livros físicos em digitais, né? Acho que o livro não está perdendo espaço. Eu não vejo esses sinais. Pelo contrário, eu vejo as editoras publicando. As feiras de livro aumentando e lotadas. Nas feiras de livro você vê o livro digital, mas o movimento da venda é para essa materialidade, que tem espessura, que tem cor, que a pessoa pode dormir com o livro. É um fetiche, o livro é um fetiche. E não vejo dessa forma, sabe? Acho que há um autor, cujo nome não me recordo agora, ele fala que a gente tem até uma vaidade. Quando você pega um pendrive e fala para alguém, aqui tem 100 livros, mas é diferente quando você mostra uma estante, uma biblioteca, olha, esses são os meus livros. Até essa vaidade. Não vejo nenhuma, não vejo esses indícios. Talvez haja uma recorrência dessas novas entradas tecnológicas, mas acho que elas vão estar juntas. Não creio que haverá essa diminuição. Eu não percebo neste momento histórico, eu não percebo isso. Acho que é meio quando a televisão veio, o rádio, todo mundo disse que o rádio seria balançado e ele não foi, ele tem um lugar aí. Então a senhora é adepta ao livro físico, né? Eu sou adepta ao livro físico. Eu página. até leio na internet, mas eu mexo, o computador e o livro material, eu prefiro esse livro material. Até por essa riqueza, até pelo contato físico mesmo. Eu acho que o ser humano tem uma coisa muito afetiva com uma certa materialidade. E um exemplo disso é o livro. Ele tem uma materialidade que compensa, um contato que compensa, para você mexer na hora que você quer e manipular, e trocar, voltar a página e fazer marcação e imaginar o final da história na mistura da página, no movimento da página, né? Há estudos de... Todos esses elementos do livro, né? Todos. Mesmo ele há estando na estudos de estante. neurociência que tem mostrado como o livro material ele produz mais efeitos sobre a pessoa. Até as sagas, grandes sagas como Harry Potter, Senhor dos Anéis, fazem parte também dessa leitura, né? Fazem parte, elas se transformam em livro. A gente tem um diálogo aí semiótico, né? Elas se transformam em filme, mas são leituras diferentes. O filme ao qual você assiste não é o livro que você lê, né? São leituras bastante diferentes. A gente até se surpreende. Se você assistiu ao filme primeiro, quando você pega o livro, você fala, nossa, não era bem isso, né? Porque são leituras diferentes. Então, o autor, o diretor do filme, quem constrói o filme, faz uma leitura do livro. Né? Muito obrigada pela sua presença aqui no Espaço PUC e que o livro seja sempre efetivado. Assim seja. Muito obrigada. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Mande sugestões e comentários para as nossas redes sociais da PUC TV. Amanhã é dia de Repórter PUC. Gabriela Mate e eu vamos falar sobre um grupo da população que tem muita experiência e cada vez mais está vivendo melhor e por muito mais tempo. Você não pode perder. O nosso encontro é um pouco mais cedo, às 4h30 da tarde, aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Eu te vejo amanhã. Até mais.